Boa noite a todas e todas que estão conosco no Talk Consciente, realizado pela filial regional do Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul. Eu sou o Gabriel Monteiro, estou como coordenador de expansão do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Dou as boas-vindas a todos que estão entre nossa audiência, todas e todas. Agradecer em especial a participação do Thomas e do Bernardo, que estão aqui como nossos convidados. Agradecer a disponibilidade também da Eliane e do Solon, que são nossas lideranças regionais. Vou tomar a liberdade de me audiodescrever. Eu sou um homem de 36 anos, branco, de pele morena. Eu tenho cabelos pretos, barba completa, com bigode, também preto. Tenho uma sobrancelha grossa, preta. E estou vestindo uma blusa de frio, clara. Estou em São Paulo, está bem frio por aqui. Nas minhas costas, ao fundo, uma parede branca. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o Solon, que será o nosso anfitrião e nosso facilitador nessa conversa, para gerar muito conhecimento, muitos insights para toda a nossa comunidade do Capitalismo Consciente. Solon, por favor, o microfone e a câmera são seus. Obrigado, Gabriel. Boa noite, gente. Boa noite, gente do Brasil inteiro. Falando aqui direto do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Nova Petrópolis, cidadezinha do lado de Gramado. Aqui agora marcando 9 graus. Vou conversar com... A Helena está me acompanhando aí na coliderança também, está lá de Novo Hamburgo. Depois vai se apresentar também. O Thomas lá de Caxias, o Bernardo falando de Porto Alegre. Ou seja, temos gente aí de várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. E a gente está aqui para esse evento mensal da nossa filial, e para quem está conhecendo agora e tomando conhecimento um pouco da nossa filial, me permita aqui fazer um... Aliás, esqueci de uma coisa, eu tenho que me autodescrever. Vou fazer a minha primeira experiência de autodescrição, vamos ver se vai dar certo. Bom, eu sou um homem de 51 anos, pele branca, cabelo bem baixinho, cabelo preto, não uso barba nem bigode, estou usando um fone de ouvido. Estou na minha sala de trabalho, então atrás de mim tem uma parede com alguns quadros e um pequeno balcão com alguns livros. E a parede essa é branca. Espero que deu para entender bem com o meu contexto aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu vou abrir também para o Thomas e para o Bernardo, para ele também se apresentar. Só quero dar um contexto para todo mundo sobre a filial Rio Grande do Sul, que eu e a Eliane estamos coliderando, né, Eliane? Esse movimento começou em abril do ano passado, quando eu e a Eliane nos encontramos pelo LinkedIn, quando ficamos sabendo que os dois tinham feito a certificação no Capitalismo Consciente. Criamos uma comunidade, que era um grupo de WhatsApp, inicialmente para trocar boas práticas, trocar ideias, e fomos incluindo pessoas interessadas, no primeiro momento, um movimento puramente de pessoas físicas, né, interessadas nisso, e algumas pessoas foram entrando, inclusive o Thomas, que está aqui com a gente, foi um que entrou, um dos primeiros movimentos nossos de incluir pessoas. O Thomas já está desde o início da nossa comunidade aqui de voluntários, né? Em outubro, provocados pela matriz, a gente tomou a decisão de criar oficialmente a filial do Rio Grande do Sul. Inicialmente, ela atende todo o estado do Rio Grande do Sul, mas como a gente sempre disse, né, Eliane, a nossa intenção é que tenham dezenas de filiais espalhadas pelo Rio Grande do Sul inteiro, né? Nós só estamos sendo o embrião desse movimento aqui no Rio Grande do Sul. Em janeiro deste ano, fizemos o lançamento oficial, ou seja, é uma filial muito nova, muito recente, mas que a gente está muito feliz com os resultados já alcançados pela filial, né? Já somos mais de uma centena de pessoas físicas, voluntárias ligadas ao movimento. Já temos em torno de 10 empresas que já estão também ligadas oficialmente, inclusive uma delas é a Urban Pharmacy do Bernardo, que vai falar com a gente aí. Eu percebo que a gente quis convidar aí voluntários que já têm uma relação direta com a nossa filial para falar. Então, antes da gente dar sequência aqui ao tema, vou pedir para a Eliane se apresentar. Pode ser, Eliane? Depois o Thomas e o Bernardo? Pode ser? Claro. Boa noite a todos, é um prazerzão estar aqui com vocês, dividindo, somando conhecimentos, né, nessa noite muito especial, onde a gente vai falar sobre liderança consciente, né? E fazendo a minha autodescrição também, é a primeira vez que eu também vou fazer, mas enfim, eu estou vestindo um casaco que é meio caramelo, meio quadriculado, assim, com uma blusa preta por baixo. Eu estou usando uma correntinha no pescoço, com brincos, eu uso óculos, eu tenho
o cabelo castanho, né, claro, e ao fundo eu tenho livros que eu gosto muito de ler, né, então os livros aí me acompanham sempre, e do outro lado é uma parede mais branca. E eu acredito que quem está aqui, né, vai ter muita coisa legal, então fique com a gente até o final aqui. E agradeço muito as pessoas que estão participando da nossa filial desde o início, né? Eu já vi vários nomezinhos muito importantes aqui com a gente, né? Mandando já recadinhos ali no chat, também no YouTube, né? Fiquem à vontade de mandarem suas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer aí em respondê-las, né? E conversar com vocês um pouquinho também, tá bom? Um abraço e uma boa noite a todos aqui com muito conhecimento. Vamos lá, Thomas, pode ser? Pode ser. Boa noite a todos. Um prazerzão estar acompanhando o desenvolvimento aqui do nosso capítulo do Rio Grande do Sul, do movimento nacional, né, do capitalismo consciente, qual me orgulho estar contribuindo de alguma forma, sempre que possível, e parabenizar a todos os entusiastas, participantes, voluntários, né, que participam desse movimento, o qual eu muito me inspiro também. Bom, sobre a minha audiodescrição, eu sou um homem com pele branca, aproximadamente não, 36 anos, encaminhando aí para os 37, tenho cabelo castanho e barba bem completa também, estou vestindo um moletom preto e estou com a tela com fundo desfocado, mas basicamente é uma parede branca com uma janela escura porque está noite, né? Esse quarto aqui que eu estou é carinhosamente chamado de geladeira porque está muito frio aqui. Então a gente está bem aquecido na medida do possível. Hoje eu complementando, né, e contribuindo aí para a discussão, hoje eu estou aqui no Instituto Hélice, que é um movimento de inovação aberta no Rio Grande do Sul, especificamente aqui na Serra Gaúcha. Então convivo e vivo muito esse ambiente de inovação. E, naturalmente, né, até o Solon, entusiasta do assunto também, a gente conversa sobre como tanto o capitalismo consciente e inovação interagem, né? Então, espero contribuir com esse ponto de vista aqui na nossa conversa. Obrigado, Thomas. Bernardo, contigo a bola. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Um super prazer também estar participando do evento junto com vocês e aprender um pouco aí com quem já é mais antigo no capitalismo consciente, né? O Urban entrou aí oficialmente, né, em março desse ano, então somos bem jovens aí no movimento, mas a gente já vem aprendendo bastante e é um prazer aí fazer parte. Bom, eu me chamo Bernardo, tenho 34 anos, sou cofundador e co-CEO hoje da Urban Farms, né, que é uma marca que já está no mercado há aproximadamente 5 anos, né? Hoje a gente somos uma food tech que atua no segmento de refeições prontas 100% à base de plantas, né, com uma missão de incluir mais plantas na vida das pessoas, né? Então a Urban vem se desenvolvendo aí nos últimos 5 anos, iniciamos como restaurante, hoje temos um modelo de negócio de e-commerce e também uma atuação no varejo, né? Então o negócio vem pivotando e se desenvolvendo muito aí ao longo dos últimos 2 anos, especialmente. E falando um pouco mais de mim, né? Então, me apresentando, sou, né, também um homem branco, olhos castanhos, moreno, barba e bigode, levemente acima do peso, mas já tratando do assunto. E aqui atrás tem uma parede branca e o logo da Urban Farms. Então tá, gente, obrigado aí pelas apresentações. Eu fechei os olhos enquanto vocês estavam se descrevendo e eu consegui perceber quem vocês são. Legal. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho informação de que tem gente aqui assistindo, tanto aqui como no YouTube, gente nova, que não conhece o movimento, até porque eu vou pedir aqui a compreensão dos já iniciados no movimento, né? Mas é um movimento relativamente novo, não, bem novo no Rio Grande do Sul. Então, a gente ainda está num trabalho de evangelização, de explicar o movimento. Então, se me permitem, eu vou dedicar uns minutinhos só para falar um pouquinho do movimento, para quem está chegando agora, que está tomando conhecimento, e a gente já vai engatar aqui no assunto da nossa live. Bom, esse movimento é um movimento global, nasceu em 2010, quando surgiu a matriz do movimento fundado pelo Raj Sisodia e outras lideranças dos Estados Unidos. O Raj Sisodia, um professor indiano,
que na verdade, que migrou para os Estados Unidos porque ganhou uma bolsa e fez o doutorado lá. Ele ficou muito incomodado na época, que quando ele foi estudar o marketing das empresas americanas, ele ficou apavorado que o orçamento de marketing das empresas americanas de um ano era igual a todo o PIB da Índia nesse ano, então ele achou isso, que algo não estava funcionando muito bem, e ele fez um estudo sobre isso, inclusive lançou um livro sobre isso. Em 2012, ele e o John Mackay, que é o CEO fundador da Unifoods, olha aí, Bernardo, parecido aí com a Urban, né? Eles lançam esse livro aqui, chamado Capitalismo Consciente, que é considerado a Bíblia do movimento, traz a história do movimento e também traz os pilares do movimento. Esse movimento, ele se baseia ele faz algumas trocas importantes no mindset da gente, né? A gente troca a visão egocentrista para uma visão de ecossistema, preocupado com o impacto que a gente gera em todas as partes interessadas e que gravitam em torno da nossa organização. Ele troca a visão de escassez para uma visão de abundância. Ele troca a visão do curto para o longo prazo. Inclusive, há estatísticas neste livro, em outras estatísticas já apresentam que, acreditando-se numa estratégia de longo prazo, com práticas conscientes, o retorno financeiro dessas empresas é superior, desde que seja no longo prazo, né? A gente aprende que o velho ganha-ganha, um terceiro ganha. No capitalismo consciente, tradicionalmente, o ganha-ganha, eu ganho, tu ganha. No capitalismo consciente, eu ganho, tu ganha, o ecossistema também ganha, o que faz com que a gente gere valor compartilhado para todas as partes e traz uma visão de prosperidade. Eu, particularmente, daí a opinião do Solon, eu não gosto mais de usar a palavra riqueza, porque riqueza sempre me remete à concentração. Prosperidade me remete ao todo, ao ecossistema, né? E, por fim, o movimento ele busca alinhar lucro com propósito, né? O movimento, por isso que ele, inclusive, se chama capitalismo consciente, né? O movimento acredita muito no lucro. E, aliás, a primeira prática consciente de qualquer organização é ser lucrativa. Se ela não for lucrativa, ela não consegue gerar impacto positivo em todas as partes interessadas ao negócio. Então, o lucro é mais do que fundamental, é como oxigênio, né? Mas o capitalismo consciente prega a possibilidade de se alinhar a propósito a esse lucro. O capitalismo consciente tem 4 pilares, que no livro que eu mostrei para vocês aqui, explica detalhadamente. São 4 pilares. O primeiro é propósito maior, ou seja, um farol que nos guie, especialmente nos momentos de dificuldade, né? Um propósito que vai além de ganhar dinheiro, um propósito que cura alguma dor. Depois tem a liderança consciente, que vai ser o nosso tema aqui, a gente já vai falar melhor sobre isso. Tem a cultura consciente, que nada mais é do que ter políticas, valores, crenças culturais alinhadas ao propósito e que sustentem práticas conscientes, inclusive na ausência da principal liderança, né? Que a cultura consciente sustente essa estratégia de negócios conscientes. E, por fim, a orientação para stakeholders, que é a preocupação genuína, verdadeira, em gerar impacto positivo em todas as partes interessadas. Talvez eu não possa gerar impacto positivo em todas as partes, mas que pelo menos eu não gere impacto negativo em nenhuma das partes, né? Isso é orientação para stakeholders. E vamos entrar agora, gente, que o Thomas e o Bernardo estão bem afiados para conversar com a gente. Vamos entrar no tema, então. A matriz definiu por trimestres temas, né? E nós estamos agora no trimestre do tema liderança consciente. Cada pilar está sendo trabalhado por trimestre. Então, estamos alinhados à orientação da matriz. E em junho agora, dentro do trimestre da liderança, a gente fala sobre liderança. Liderança consciente, que é um dos 4 pilares do movimento, né? E aí a gente estava conversando, eu e a Eliane, né? Eliane, que temática a gente vai trazer? Porque liderança é extremamente vasto. E quando se fala de liderança consciente, é ainda mais vasto. Porque um líder que não adota uma consciência mais humanizada, eu digo para vocês que ele tem menos tarefas, menos encargos. Não sei se menos responsabilidades, mas ele tem menos encargos, né? Um líder que se propõe a ser um líder consciente, no mínimo, ele amplia os encargos dele. Ele amplia, a sua zona de influência aumenta, porque ele percebe que ser líder consciente vai além dos muros da sua empresa. Um líder consciente, na verdade, se preocupa com todo o entorno e não só com a sua empresa. Claro que começa primeiro sempre na sua empresa. A liderança consciente, a consciência das lideranças é algo tão importante que já existe um movimento que está tentando
convencer que as ODS da ONU, que são 17 ODS, né, que se criasse a ODS 0, porque estaria faltando a ODS que cria a consciência, ou seja, a ODS 0, que é a ODS da consciência. Porque sem consciência, qualquer movimento pode ser efêmero e sem profundidade, como, por exemplo, é uma das preocupações que se tem com o ESG, que por enquanto é moda. A gente só vai saber se ele realmente vai ser transformador, se de fato ele tiver casado a uma consciência verdadeira das lideranças que estão fazendo isso por propósito, e não porque está na moda, porque virou uma estratégia, ou porque inclusive virou marketing agora falar de ESG, né? Então, o ODS 0, a consciência, é tão importante que por isso que a liderança consciente, se o propósito é o princípio de tudo, mas sem uma liderança consciente, o propósito não acontece, o resto dos pilares não vão acontecer, não teremos uma empresa consciente sem uma liderança consciente. E aí, conversando com a Eliana, a gente definiu que a gente ia falar nesse tema de liderança consciente sobre confiança, e aí surgiu o tema, criando relações de confiança. E para começar, gente, eu vou abrir a pergunta aqui, Thomas, eu vou por ordem alfabética, pode ser? Eu vou no Bernardo primeiro, então. Mas a pergunta é a mesma para o Bernardo e para o Thomas, para começar. Confiança, na opinião de vocês, isto é uma capacidade, uma competência, ou é uma ferramenta da liderança? Eu diria que um pouco dos três, eu acho, né? Eu acho que é uma capacidade pela necessidade realmente de estar próximo das pessoas e de entregar a responsabilidade, né? E para isso, necessariamente, parte-se de uma necessidade de realmente confiar em quem está tocando o dia a dia do negócio, né? Com você como gestor do negócio, né? Mas está do seu lado, ou seja, se a gente não consegue entregar essa responsabilidade, né, e confiar em quem está tocando o negócio, consequentemente, tu acaba até mesmo acumulando, né, muito mais responsabilidade para ti e as coisas acabam não andando. Então, eu na minha visão, sim, especialmente uma capacidade, né, de confiar no time, né, de entregar a responsabilidade, deixar as coisas acontecerem, deixar o aprendizado também acontecer e fazer com que o próprio time, né, possa se desenvolver e aprender os caminhos, testar, errar, né? Então, para isso, a gente tem que realmente entregar essa responsabilidade e, de certa forma, acaba sendo também uma ferramenta de gestão, né? Na medida em que, para conseguir também fazer essa delegação, sem dúvida, a confiança é um passo super inicial, né, para que isso aconteça. Bernardo já deixou um gancho para nós depois engatar sobre a questão de permitir o erro, né? Que tem uma relação direta com confiança, a gente explora melhor depois, Bernardo. Vamos para o Thomas aí, Thomas, responde para nós a pergunta. Olha, eu fiquei com bastante dúvida como responder. Para mim, a confiança, como qualquer relação, né, seja de liderança ou não, ela é uma condição, né? Antes de considerar que a gente, entre pessoas, temos algum tipo de relacionamento, acima de tudo vem a confiança. Eu acho que não existe relacionamento sem confiança. E aí, quando a gente começa a falar em estruturas organizacionais, em equipe, ou nada mais do que uma empresa, que são várias pessoas com objetivo único, né? A condição é ter confiança. E isso, no meu ponto de vista, ele tem um caráter aí de competência, né? De saber transmitir essa confiança. Ela também pode ser uma ferramenta quando ela emerge de uma forma mais evidente, né? Como, olha, estou confiando nesse papel, ou nessa função, né? Ou nessa atividade, mas ela está nas entrelinhas, está nas sutilezas do dia a dia em todo momento, né? Qualquer relacionamento ele está embasado em confiança e ainda mais quando a gente tem um trabalho organizado dentro de uma empresa, ainda mais num contexto que a gente está falando de capitalismo consciente, práticas conscientes, a confiança ela é acima de tudo uma condição. Thomas, deixa eu continuar contigo, depois eu coloco o Bernardo no nosso papo aqui também. Tu falou sobre relacionamento entre pessoas precisa de confiança. Na tua opinião, a diferença entre a confiança que temos com os nossos familiares e amigos e a confiança que temos que ter com os nossos pares, liderados e até líderes? Ou confiança é confiança independente da condição de quem eu estou falando?
Bom, de forma bem objetiva, a confiança ela é igual, tá? Eu acho que em qualquer contexto. É claro que num ambiente profissional isso pode ser enxergado de formas diferentes, né? Uma vez eu aprendi que quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente quase que veste uma roupa, né? Reveste o uniforme quase que uma máscara. E são esperados comportamentos e são esperadas atitudes, né? Acho que tem mudado bastante isso, mas o formal ele é muito forte, então acaba tendo esse caráter de separar a vida profissional e a vida pessoal, né? Mas no final das contas a confiança ela está entre as pessoas e pessoa ela não consegue subdividir entre profissional e pessoal, né? Então a confiança ela vai acima disso. Agora, como na pergunta anterior, eu acho que tem alguns momentos que a confiança ela emerge de fato de forma bem evidente. E aí quando a gente fala de tolerância ao erro, de autonomia, né, de confiar projetos ou confiar determinadas até expectativas de resultado, ela fica muito evidente. Aí a palavra e o conceito de confiança, ela vem de forma mais clara. Mas no dia a dia, a confiança, assim como a gente tem com amigos, familiares ou qualquer pessoa na rua, é a mesma que a gente vai acabar tendo com os nossos colegas, com os nossos líderes, em qualquer contexto. Thomas trouxe alguns elementos importantes que a gente vai explorar depois ainda sobre a autonomia, essa questão de tolerância ao erro que o Bernardo também trouxe. Mas antes de a gente passar para esse capítulo, tu falou uma coisa, Thomas, na tua fala que eu quero explorar com o Bernardo agora, porque sim, existe uma crença, pelo menos era uma crença muito forte nas organizações. Eu que tenho 51 anos, estou há 30 e tantos anos no mercado de trabalho, ouvi muitas vezes. E a pergunta, Bernardo, é como é que vocês lidam com isso na Urban, tá? A seguinte orientação, eu ouvi orientações desse tipo, a pessoa que a gente é em casa não deve vir para o trabalho. Os problemas que eu tenho em casa não devem interferir no trabalho. Então, eu sou uma pessoa no trabalho e eu tenho que... É como se eu trocasse literalmente de roupa quando eu chegasse no trabalho, né? E que tudo que eu tivesse de problemas ou qualquer outra situação, o trabalho não podia sofrer com o humano, com a pessoa solo, né? Eu era somente uma separação entre a pessoa e o profissional. Como é que vocês encaram isso aí na Urban, Bernardo? O que a gente fala aqui muito na gestão e na cultura da companhia é sobre ser vulnerável, né? Acho que é uma premissa fundamental também para esse processo de confiança e também para que as pessoas se sintam inteiras, né, no seu dia a dia de trabalho, porque é impossível, né, a gente separar, muitas vezes, questões pessoais de questões profissionais. Então, a gente, na verdade, promove, através de conversas francas, feedbacks, que as pessoas, de fato, sejam vulneráveis, né, para que possam expor as suas, muitas vezes, situações próprias, né, e como elas interferem no seu dia a dia, para que se sintam seguras no ambiente, né, se sintam plenas também no ambiente de trabalho. Para mim, isso é fundamental, né, para se criar uma cultura realmente forte dentro de uma empresa, né, que faça, inclusive, o time ficar coeso e poder andar com mais velocidade. Perfeito, Bernardo. Vamos pegar esse gancho que eu acho que aí vai dar bastante pano para manga, a questão da segurança psicológica. Muito se fala, muito se lê, muito se escreve sobre ambientes de segurança psicológica, que são ambientes que toleram o erro e que fazem do erro um aprendizado organizacional, né? Assim como eu falei, é lindo e maravilhoso, é bonito isso, né? Começando, Thomas, pode falar um pouco da tua experiência, como o próprio Hélice. Claro, o Hélice é um instituto de inovação, então está no seu cerne acreditar, né, que o erro, inclusive, é um motor de inovação, né? Thomas, como é que vocês encaram isso, ou como vocês lidam com as empresas, que vocês lidam com várias empresas? Essa questão de ambiente de segurança psicológica, tolerância ao erro, isso já é uma realidade, vocês que convivem com várias empresas de vários portes e vários segmentos, inclusive, ou isso ainda é um desejo que ainda não foi alcançado em sua plenitude? De algum jeito ou de outro, o assunto está na mesa, né? Talvez com mais intensidade, ou com menos intensidade, ou com outro nome, né? Mas ele está na mesa. A gente passou por um período
forte da pandemia, onde todas as regras foram discutidas, né? E a segurança psicológica ela veio muito forte, e saúde mental também, então é inevitável falar sobre isso. Agora, assim como inovação era 10, 15 anos atrás, muito se falava e poucos projetos, poucas ações se viam, saúde mental e segurança psicológica, eu acho que estão muito intimamente ligadas, elas também estão vivendo um momento onde a gente começa a ver algumas práticas e algumas ações vinculadas a isso. Eu gosto muito do que o Bernardo comentou das vulnerabilidades, né? Se a gente não tiver a capacidade de encarar que nós temos colegas que são pessoas e não heróis, né? Ou líderes que são heróis, a gente não vai conseguir estabelecer um ambiente seguro, porque a gente vai estar vivendo uma máscara o tempo inteiro, e isso é pesado, né? As pessoas não conseguem resistir isso por muito tempo, vira um ambiente quase tóxico. Então, é importante que a gente se liberte de algumas formalidades, ou talvez alguns arquétipos, né, de que o ambiente empresarial ele exige, para que a gente seja um pouco mais de nós mesmos. Isso tem muita relação desde da questão de confiança, né, de confiar, de entender que não tem nada nas entrelinhas, que a gente está sendo 100% aberto, transparente, né, que se está feliz, é bom falar que está feliz, que não é para se exibir para os outros, se está triste, é bom falar para que os seus colegas possam te apoiar e não te julgar. Então, tudo isso, ele colabora para que tu tenhas uma equipe coesa, como o Bernardo falou, e, naturalmente, os resultados, eles vêm de forma mais consistente, né? No dia a dia da inovação, a gente fala de inclusão, de diversidade de ideias, né? De backgrounds, mas se a gente trata todas as pessoas como se fosse uma coisa só, a gente não consegue ter essa diversidade de ideias. Então, a gente precisa deixar emergir esses diferentes e também o natural das pessoas, porque daí sim as ideias ou qualquer fato novo ele vai vir de forma muito espontânea. Para mim, isso é segurança psicológica, é conseguir atuar naturalmente como se estivesse com os teus amigos dentro de um ambiente de trabalho. É claro que sabendo que existe uma orientação para resultado, uma orientação para estratégia, compromisso, mas que isso não é um fardo, é uma relação de confiança para alcançar um objetivo comum. Tem que tornar as coisas um pouco mais leves, né? Vou continuar contigo, Thomas, depois a gente bota o Bernardo na jogada aí também, porque o Bernardo tem um papel aqui de líder empresarial, né? Lidera a empresa. Não que tu não seja um líder, né, Thomas? Tu é um líder, mas tu é um líder focado num instituto que tem as suas peculiaridades, né? O Bernardo é um empreendedor, botou o negócio dele para ganhar dinheiro, e que bom que ganha dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor, inclusive. Então, tem algumas sutilezas nos papéis de vocês aqui dentro, né? Thomas, deixa eu aproveitar, já que tu está num Instituto de Inovação, que inclusive nós participamos como Sicredi, apoiamos o movimento e tudo, dá para fazer uma relação de que lideranças, ou melhor, não. Claro que o tema aqui é liderança, claro que isso passa por liderança, e a pergunta que eu já vou depois, estou dando spoiler para o Bernardo, eu quero ver o papel, a importância da liderança na segurança psicológica, tá? Mas tu consegue já mensurar, medir, ou ter a percepção que empresas que possuem um ambiente de segurança psicológica melhor, nós não temos ainda, na Serra Gaúcha não existe nenhuma empresa com 100% de ambiente de segurança psicológica como tem no Vale do Silício, né? A gente sabe que nós estamos na Serra Gaúcha, com essas peculiaridades todas da nossa cultura, né? Mas empresas que já conseguem ter um ambiente melhor, eles costumam tracionar melhor na inovação, eles costumam ter um desempenho melhor quando se fala de cultura de inovação, a gente consegue ver na prática que são empresas realmente com uma pegada de inovação melhor do que as demais, ou isto ainda não aparece? Eu não estou familiarizado com estudos. Eu me lembro de ler há uns 4 ou 5 anos atrás um dos primeiros termos de segurança psicológica ter sido trazido por uma própria experiência do Google, se eu não me engano. Vem lá do Google, E ali o objetivo era justamente entender, né, como é que as equipes performavam melhor, e esse era um ponto crítico, né? Ou seja, sem segurança psicológica nada mais acontecia, ele tinha mais uns 6 ou 7 outros itens que a segurança psicológica era a base. Mas independente de ter a validação prática, a validação conceitual sobre o tema,
eu tenho certeza que isso no dia a dia é condição também para que a gente possa ter algum tipo de novas ideias, nem falo inovação, né, mas abertura a novas ideias. Se o ambiente não for favorável, obviamente que isso não vai surgir e naturalmente não vai surgir resultado de inovação, né? Então, eu aposto muito nisso. É um trabalho que ele é necessário ser feito e eu diria um pouco mais. A segurança psicológica, ela está muito vinculada a uma consequência que a gente só percebe no médio e longo prazo, que é a retenção de talentos, ou manutenção, né? A retenção não é a melhor palavra, pelo que a gente tem visto, mas principalmente a condição da gente manter as pessoas dentro da nossa empresa, com a nossa cultura, porque hoje, principalmente talentos, se a gente for ali para a linha de TI, né, é muito mais disputado. Uma das únicos atributos que a empresa tem para segurar um profissional é a cultura e é o ambiente de trabalho, as relações de amizade ou de coleguismo que há entre os profissionais. Porque questão salarial, benefícios, até mesmo trabalho remoto, tudo isso hoje está desarmado, né? Todo mundo está sujeito a perder um profissional para qualquer lugar do mundo hoje. Então, segurança psicológica, ele também acaba sendo uma condição para manter bons profissionais dentro da empresa, não somente para inovar, mas para que eles continuem contribuindo para os resultados da empresa. Perfeito. Acho que o Solon caiu aqui, mas vamos continuar. Bernardo, se queres complementar um pouquinho essa questão, que é uma questão bem importante, né? Perfeito. Eu concordo totalmente com o que o Thomas trouxe, né? Eu costumo dizer aqui dentro da companhia que a gente está numa caça ao tesouro, né? E a gente sabe que existe um tesouro e as pessoas têm uma bússola, sabe o caminho de onde a gente tem que ir, né? Mas durante a jornada elas vão encontrar leões, vão encontrar, né, uma série de desafios que vão precisar muitas vezes descobrir, porque vão estar, né, ali na frente da decisão, do dia a dia, precisando realmente ter decisões rápidas, e para isso, na minha visão, a coragem, né, é fundamental, e para ter coragem parte de se sentir seguro em onde tu está, né? Então, estimular a tomada de decisão, estimular o teste, né? Muitas vezes o erro, obviamente, sempre com responsabilidade, com raciocínio lógico por trás da tomada de decisão, para mim é fundamental para um negócio, especialmente, né, um business que é startup, né, que está realmente buscando inovar, buscando romper barreiras, é essencial para que o negócio ande com mais velocidade e muitas vezes não perca um timing de mercado, né, porque, enfim, existe um timing, né? Então, para isso, né, eu vejo que a questão da segurança é um pilar basal para que as pessoas, né, possam tomar decisões, possam realmente se colocar em situações de risco também, né, porque estão empreendendo junto, e para conseguir chegar mais rápido no objetivo. Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu ia fazer mais no momento aqui das perguntas, mas para vocês o seguinte: essa geração de confiança, né, que o líder, pelo ato dele de servir e tudo mais, como é que vocês tentam trazer isso para a prática do dia a dia de vocês, tentando conciliar essa questão dos objetivos da empresa e os objetivos da pessoa física que está ali, do colaborador, ou até mesmo dos stakeholders que estão nesse ecossistema, né? Como é que se cria uma confiança, saindo um pouquinho do trabalhador propriamente dito, mas assim, acho que todo esse ecossistema que a gente está gerando, né, ao redor da empresa. Perfeito. Na minha visão, com o time, né, sempre um alinhamento de propósito, em primeiro lugar, né? Se o time ele está alinhado com o propósito da companhia e quer ir para o mesmo caminho, né, quer chegar no mesmo caminho, no mesmo objetivo da empresa, pessoalmente também, né, como carreira, como propósito de vida, aí faz todo sentido, né? Então, realmente é um alinhamento constante que você tem que ter com a comunidade também que a gente está lidando, né? No caso da Urban, a gente tem uma atuação muito forte com fornecedores de insumos, né? Então, a nossa relação e o nosso impacto ele acaba transcendendo realmente
a atuação comercial, mas tem todo o impacto na cadeia do alimento, tem todo o impacto também com a comunidade, com outros estabelecimentos, outras indústrias que acabam também olhando para o que a gente faz, de certa forma se inspirando, né? E com os acionistas e demais stakeholders é um alinhamento também de propósito, de visão, né? De realmente razão de o negócio existir, né? Então, para mim, esse alinhamento de propósito é essencial. Thomas, tu queres contribuir? Sim, eu acho que, além do que o Bernardo comentou, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi que ela é bem prática, assim, hoje em dia a gente não tem mais tempo, né, como lideranças, ou vou colocar assim como gerentes, né, se for uma cadeia muito grande aí, hierárquica, de ficar controlando o que as pessoas fazem. Primeiro, porque a gente vai totalmente contra o que a gente está falando aqui, né? A gente não cria segurança, a gente não cria competência para as pessoas e para a equipe atuar sozinha e para expor o seu melhor. Mas em última instância, é muito caro, né? Tu ter pessoas para dizer o que outras pessoas devem fazer, ou uma pessoa para controlar o que as outras pessoas estão fazendo. Então, hoje em dia, a única forma de ser competitivamente ágil é com autonomia. A autonomia passa por confiança e a autonomia passa por ter uma comunicação muito clara. E aí eu vejo que o papel do líder, 90% do tempo, é comunicação, é relacionamento, e isso passa também por ter objetivos muito claros. Então, no dia a dia, eu entendo que a melhor prática é ter objetivos claros, né? Claro que o propósito ele vem desde o primeiro dia da pessoa dentro da empresa, mas no dia a dia, né, qual que é a nossa expectativa? O que a gente vai criar juntos, né? Então, ter um objetivo claro de expectativas e depois acompanhamento sobre como que isso pode ir alcançando aquilo que a gente combinou juntos, que isso reforça a confiança. Então, a gente cria uma expectativa futura e durante ao longo do tempo, a gente vai confirmando aquela expectativa. É claro que coisas podem dar errados, né? Como o Bernardo falou, a gente vai encontrar leões nesse mato, né? Mas a gente vai estar junto. Eu acho que é esse o papel do líder, de mostrar que vai estar junto, mas que confia. E a pessoa ela tem que, o profissional, né, que está sendo liderado, ele tem que assumir esse papel também, que não é simples, né? A gente foi treinado muitas vezes para obedecer, para atender expectativas dadas, né? E a gente não foi treinado e capacitado para pensar diferente, ou para trazer as nossas ideias, ou para tentar fazer diferente também. Então, acho que passa muito do líder permitir, e está muito intimamente ligado com outros temas que a gente falou, né, de essa autonomia com muita responsabilidade e também com a tolerância ao erro, porque ela vai fazer parte do caminho, mas ela vai ser muito mais rápida e muito menos custosa do que ter alguém controlando o tempo inteiro. Muito bem. Solon, contigo. Perdão, gente, não sei o que houve, caiu toda a internet aqui no prédio. Eu já vim até aqui para cooperativa para não ter problema de conexão em casa, né? E deu problema. Voltei pelo 4G do celular, vamos ver quanto tempo vai esse negócio, tá? Mas vamos lá. Eu não sei onde é que vocês pararam, mas eu tinha umas perguntas anotadas aqui, gente. Eu não quero perder a fluidez da conversa. Viu, Solon? A gente já Oi. tem 2 perguntas aqui no chat, tá? Se tu quiser Tá dar bom. uma olhadinha. E eu vou olhar no YouTube agora. Só deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, quero ouvir a opinião do Thomas e do Bernardo aqui, daí a gente já vai para as perguntas aí, tá? Muito se fala em cada vez mais a autonomia das organizações, certo? Seja ela uma organização sem fins lucrativos como o Hélice ou uma empresa como o Bernardo tem a Urban, né? A autonomia e erro, como é que se lida com essas duas, digamos assim, elas não são antagônicas, né? Mas como é que se lida quando até onde o erro ele é tolerável para não minar a autonomia, na opinião de vocês? Bom, para mim, o erro é tolerável até o ponto em que a gente tem a convicção, né, de quem decidiu e quem acabou errando, digamos assim, ou, né, tomando uma decisão que não foi a mais acertada, quando existe realmente uma profundidade de raciocínio, né, para
definir algum caminho, né? Ou seja, existe uma lógica, né? As pessoas simplesmente não se jogou sem paraquedas para ver o que ia acontecer. Então, também é muito da nossa cultura tá muito pautada nisso também, né? De realmente ter responsabilidade na tomada de decisão, né? E errar o mais rápido possível, né? Mas, ao mesmo tempo, ter raciocínio lógico por trás das tomadas de decisão para que a gente possa realmente ir construindo um caminho mais consistente, né? Porque na medida em que simplesmente se dá autonomia e se começa a tomar decisões sem um pensamento crítico, né? Sem realmente uma análise profunda, se cria um ambiente de insegurança até nas pessoas, né? Então, eu vejo assim que essa questão de motivar, né, a tomada de decisão, mas com consistência, né, seria o caminho para mim. Opa, estava no mudo. Concordo muito com o Bernardo. Eu me lembrei até do livro lá, O Rápido e Devagar, né? A gente é coberto de viés, e aí eu acho que o que mais vale é a intenção. Então, se conseguir fazer essa reflexão sobre qual foi a intenção sobre um erro, ele vai ser plenamente justificável ou não, né? E se a liderança estiver aberta a compreender esse processo de tomada de decisão de cada um dos indivíduos, eu acho que tem um processo de aprendizado individual que ele vai perdurar uma vida inteira, né? Um erro ele não fica restrito somente ao contexto daquela organização, ela permanece como um aprendizado para a pessoa para o resto da vida. Então, eu vou muito nessa linha também de a tolerância qual a intenção que está por trás. Eu acho que intenção é uma palavra que ela pode ajudar nesses momentos, porque ela tem uma certa subjetividade, mas ela se explica por si só. Então, pelo menos dentro de um bom senso, ele funciona bem. Enfim, eu acho que está muito intimamente relacionado com o que a gente falou até agora de confiança, né? Eu acho que a jornada de cada um ela vai trazendo a justificativa para a confiança, para o erro, e é uma construção que ela é muito, muito ampla. Uma coisa que eu vim refletindo durante essas falas, né, é que a gente às vezes tenta se cercar de muitos conceitos, ferramentas, práticas, né, sobre liderança, e tá, é super abrangente, né, como o Solon falou bem no começo da conversa, mas no final das contas é muito uma jornada individual, né? É difícil comparar dois líderes, porque os backgrounds são completamente diferentes. Imagina num contexto muito mais complexo de 10, 20, 100, 200 lideranças, né? Então, eu acho que tem que levar em conta também que, além de tudo que a gente está falando aqui, tem muito contexto da jornada individual de cada liderança, do contexto de uma combinação da equipe, né, que tem que ser observada. O que a gente está compartilhando aqui são algumas percepções, algumas práticas que podem contribuir. Perfeito, gente. Eliane, vamos para algumas perguntas aí para a gente prestigiar a nossa audiência? Tu queres que eu leia ou tu lê? Pode ler, pode Tá, ler. Beleza. Eu vou trazer uma que eu trouxe lá do YouTube, que é do Marcos Juarez Reicherter. Marcos Reicher? Ele é conselheiro da... Isso. Marco é conselheiro da Sicredi Pioneira. Muito que bem, honra ter o então. conselheiro da cooperativa aqui. Olha só. Olha, ele está questionando o seguinte, aqui as áreas de RH nas organizações estão preparadas, será que estão preparadas para esse novo pensamento a respeito da liderança consciente? É uma bela pergunta. Thomas e Bernardo. Espero vocês nos ajudarem nessa. Olha, da rede, assim, que eu tenho contato, preparadas, eu não tenho certeza, tá? Mas, como eu comentei, ele é um assunto que está na mesa. A gente tem vivido nas organizações um processo constante de transformação, especialmente voltado a comportamento, tá? Isso é claro. Agora, se todos estão prontos, acho que não. Acho que não estaremos também, nunca, né? Estamos sempre em aprendizado, isso é óbvio. Mas existe uma preocupação clara, assim, quando a gente fala de áreas de RH como um todo, elas têm, ao longo do tempo, também tomado cada vez mais protagonismo, né? Qualquer conceito, seja de inovação, de liderança consciente ou de qualquer outro, de SG, vai passar por cultura, vai passar por RH, por pessoas. E não existe mudança em organização sem RH. Isso eu posso ter tranquilidade de dizer.
Então, de um jeito ou de outro, isso está sendo discutido, sim, nas áreas, mas não estamos, claro que não estamos ainda plenamente preparados para isso. Existe muita vontade, existe essa busca, né, como a gente está fazendo aqui, de sensibilização, de busca de conhecimento, mas é um processo de transformação que a gente está vivendo agora. Eu concordo com o Thomas, acho que é um processo longo, né? Acho que não necessariamente as áreas de RH estão preparadas, mas eu acho que vão ser, de certa forma, obrigadas, né, com a chegada das novas gerações a se prepararem com mais velocidade, né? Porque a gente olha aí a turma com 23, 24, 25 anos, né, entrando nas empresas e realmente balançando as estruturas, né, e realmente, né, com novas perspectivas, com novas ideias e com novas necessidades também, que talvez há 10 anos atrás não existissem. Então, eu acho que, de certa forma, quem não se preparar vai se dar mal. As áreas de RH que não se prepararem vão acabar ficando para trás. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui do Gabriel também, da Matriz, enfim, do nosso instituto. Ele está perguntando o seguinte, ó, em suma, assim, qual que seria o que define a comunidade gaúcha no sentido de confiança? Como é que vocês enxergam a nossa comunidade com relação a esse conceito? Gaúchos confiam mais ou confiam menos? Acho que são mais desconfiados no começo, né? Uma vez um amigo meu falou assim, tem dois tipos de pessoas, aquelas que confiam desde o primeiro momento e aquelas que esperam acontecer alguma coisa para depois confiar, né? Então, eu acho que o gaúcho, assim, é difícil generalizar, né? Mas eu acho que ele é mais um tipo 2, assim, ele espera a confiança se garantir para depois apostar. Mas nesses últimos 2, 3 anos eu tenho assistido assim tanta mudança acontecendo. Eu acho que o Rio Grande do Sul ele acordou um pouco, ele deixou de ser um nostálgico sonhador de que se voltaria a ser um estado de referência, né, e tudo mais, e assumir suas vulnerabilidades, fazendo uso do termo, para nos últimos 5, 10 anos tentar fazer algo diferente. E a gente está vivendo esse momento também. Eu sinto que a gente está em processo de mudança. Então, eu não duvido que essa característica ela não esteja se transformando também, tá? Eu acho que tem aí um processo de mudança em andamento. Bernardo, tu quer contribuir com alguma? Não, também super concordo aí com o Thomas no que ele Legal, falou. legal. Bom, aqui a Rayana também está colocando um esclarecimento, né? Que para ela não consegue identificar assim um eu do trabalho, um eu pessoal, um eu, porque na verdade a liderança é a pessoa que a gente é, né? Então acho que só para dar uma ratificada, enfim, o que vocês pensam sobre isso aí, porque eu acho que também concordo plenamente com ela, né, nesse sentido. Eu também concordo plenamente. Eu acho que, na verdade, não tem como separar, né, quem você é e como você lida no dia a dia do trabalho. Acho que cabe à liderança tornar o ambiente realmente o mais propício para que as pessoas sejam, de fato, quem elas são, né, no lugar onde elas devem estar em relação às suas competências, né, e realmente criar um ambiente para que as pessoas possam se colocar e realmente extrair o máximo de potencial que elas têm. Eu acho que essa era de tentar separar as coisas me parece que não é mais compatível com os dias de hoje, me parece. Uhum. Legal. A Evelyn está colocando lá A Evelyn está colocando lá no YouTube assim, ó, que é interessante a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da saúde mental. Como é que vocês veem esse tema dentro do time de vocês, assim, da comunidade que vocês participam? Aqui, do mesmo exemplo que eu citei anterior, né, a saúde mental, ela, assim como inovação era 10, 15 anos atrás, que se falava só com cases, anos a gente vê projetos espalhados no país inteiro. A saúde mental eu vejo como um momento parecido, né? A gente vem nos últimos 4, 5 anos entendendo o tema e muito recentemente, acho que a pandemia acelerou isso, práticas acontecendo no dia a dia, né? Então,
eu vejo que é um caminho sem volta, né? Eu trabalhava no sistema indústria, no sistema Fiergs aqui no Rio Grande do Sul, em 2016, e tinha sido instaurado o Instituto de Fatores Psicossociais, e já se previa na época que em 2025 haveriam mais afastamentos por questões de saúde mental do que por saúde física, né? Por machucados, digamos assim, ou por acidentes, né? Então, certamente a pandemia já antecipou isso para 2020, e eu, se pegar os dados mais atualizados, eu tenho certeza que deve estar perto dos 50-50, se não já não virou, né? Então, ele também é um assunto que está na mesa, já existem muitas práticas, sim, né? E isso está muito vinculado, no meu ponto de vista, também à retenção de talentos, né? A gente não tem como desvincular um ambiente de segurança psicológica, inovação e saúde mental com quem não quiser trabalhar nessa empresa que não oferecer condições mínimas. Isso é condição mínima de trabalho, né? Saúde mental é condição mínima de trabalho. Então, não está fora do jogo. Então, não vai conseguir reter os talentos, não vai conseguir perpetuar resultado, e daí é uma das cartas básicas ali do baralho para manter tudo de pé. Legal. A Elaine Coelho, lá do YouTube, ela está dizendo o seguinte, que às vezes as pequenas empresas assim, têm um pouco mais de dificuldade nisso, né? Será que tem mesmo? O que vocês pensam? Como é que é lidar com essa questão da confiança e da liderança em grandes empresas e pequenas empresas? Na minha visão, quanto menor a empresa, na minha visão, né, mais fácil, né? Tem um time menor, tu consegue criar laços mais próximos, né? Tu consegue criar uma interação entre as pessoas mais constante, né? E no momento que a empresa vai crescendo, me parece que se torna mais desafiador, né? Até mesmo porque se tu não cria práticas, né, de comunicação direta com todo o time, não cria momentos, né, da liderança para se comunicar com todos do time, acho que a tendência é acabar tendo um distanciamento, né? Então, eu vejo assim que quanto antes a empresa começar, quanto menor ela for, conseguir já criar essa cultura de comunicação transparente, de confiança, né? A cultura de abertura, mais fácil vai ser para ela conseguir implementar e manter isso no seu crescimento. Legal. Depois o Jorge está colocando aqui no Zoom que a liderança não é algo somente inerente a determinadas pessoas. As empresas estão realmente empenhadas em capacitar pessoas para exercerem o papel de liderança? Como vocês enxergam isso? É difícil responder por todas as empresas, né? Mas, de forma geral, eu vejo que elas não tem mais como ir uma empresa à base de comando e controle, né? Não talentos, não vão ter pessoas, vai ter alta rotatividade, não vai conseguir inovar. Então, isso já é dado também. Então, se não estão preparadas, devem se preparar. Assim como os outros dados, né, que a gente levantou aqui, essas são aquelas que conseguem transformar mais resultados, né? Eu li isso no Reinventando Organizações, né? Também Frederic Laloux, ele também cita, né, quanto é fundamental práticas, vou colocar aqui nesse contexto, para que se empodere as pessoas têm condições de entregar resultados e mais prosperidade. Eu acho que é fundamental para isso. Se essa chave ainda não virou dentro da empresa, ela também vai virar potencial competitivo ao longo do tempo. Solon, se tu quer dar mais finalmente, acho que as perguntas, por enquanto, deu. Então, gente, já estamos chegando perto do nosso horário, vamos então dar os encaminhamentos finais aqui, né?
Então, eu ia, para a gente poder fazer os encaminhamentos, um recado final do Thomas e do Bernardo sobre o nosso tema central de liderança que cria relações de confiança, né? Se vocês quiserem dar um recado final aqui, não vamos na linha da pretensiosa de deixar receita para ninguém, porque tudo depende de contexto, de momento, de valores culturais, tem muitas coisas envolvidas, né? Mas um recado final de vocês sobre como criar relações de confiança a partir de uma liderança consciente. O meu recado seria, né, buscar ter transparência, né, buscar realmente ter uma proximidade com o time na gestão, no dia a dia, e realmente buscar também delegar responsabilidade, né, entregar realmente decisão, né, porque muitas vezes é difícil, fica querendo tomar todas as decisões né, e controlando a tudo e a todos, e realmente um momento em que tu entrega a decisão para as pessoas, empodera, né, para tomar a decisão, consciente também, né, fazendo o trocadilho, acho que a organização ela acaba se acelerando, ela aprende mais rápido e ela chega mais longe com mais velocidade, é o que me parece. O meu recado final vai na linha assim de que a gente está vivendo um bom momento para transformações, né? Eu acho que as organizações como um todo, claro que no contexto, eu não vou entrar no contexto macroeconômico, né? Mas a gente, a nível de organizacional, a gente vive um bom momento para transformações, a gente tem muitos exemplos, a gente tem muitos conceitos, tem muita gente boa, né? Então, acho que o recado fica na linha de se permitir experimentar novas práticas, se permitir experimentar autonomia, né? Porque eu costumo falar que no Hélice o nosso mantra é colaboração, mas a gente foi capacitado e treinado para competição. E daí quando a gente começa a ser conflitado o que a gente fala e o que a gente faz, no dia a dia isso é difícil. Então, assim como liderança, né? A gente pode ler, pode estudar, pode ver webinars, eles são difíceis, às vezes, de colocar na prática, mas eu acho que é um momento de se permitir. A gente está num bom momento, eu acho que minha mensagem vai na linha de se permitir experimentar práticas diferentes, pelo menos, para que a gente tenha resultados diferentes também. Então tá, gente, eu vou me permitir fazer um apanhado geral do bate-papo de hoje aqui, né? Eu acho que fica, no nosso bate-papo, fica evidente que a segurança psicológica, ele pode sim ser um vetor de inovação, de transformação social, de saúde mental, inclusive, das pessoas, né? E esse é um movimento que depende, não que exclusivamente, mas tem um papel preponderante do líder, né? Vai ser difícil se criar um ambiente de segurança psicológica se o líder não der abertura para isso. Então, na verdade, é por isso que se fala que tudo começa pela consciência da liderança, né? É muito difícil se criar um ambiente de uma empresa com práticas conscientes se isso não tiver instalado primeiro no mindset do principal líder ou dos principais lideranças, né? A questão da vulnerabilidade, né? E o quanto é importante o líder liderar com exemplo, inclusive demonstrando vulnerabilidade, né? Demonstrando suas fraquezas e seus medos. O Bernardo falou como é difícil a gente dá autonomia, porque a gente quer concentrar as decisões, né? E isso é um exercício muito grande para as lideranças. Eu tenho comentado aqui na cooperativa também que tem que ter um exercício de empatia do líder para o liderado quando ele erra. Também é importante ter um exercício de empatia do liderado para o líder, né? Porque está se exigindo um papel novo das lideranças, essa galera que está entrando agora nas empresas, o Bernardo mesmo falou, eles vêm com um novo mindset, e as lideranças que estão aqui, na sua grande maioria, foram treinados, capacitados e inclusive foram promovidos pelas regras da velha economia. E nós estamos vivendo uma nova economia, né? Essa nova economia, motivada por um novo ser humano que vem aí, é que tem feito as empresas se movimentarem, e a confiança vai para o centro desse jogo, né? Então, para quem quiser se aprofundar um pouco, fica uma dica de um livro que me ajudou muito a entender todo esse processo, chamado A Velocidade da Confiança. E o livro tem entre tantos ensinamentos, ele ensinou uma coisa que fez muito sentido para mim, que diz o seguinte, que não existe nada mais veloz e barato do que a confiança. Controles, além de encarecerem o processo da organização,
deixam tudo mais lento, né? Deixam os processos burocráticos. A burocracia está muito presa à falta de confiança, né? Então, vamos nos experimentar a confiar mais como líderes, né? E também o livro traz um outro insight importante, que é uma mudança cultural na forma de enxergar confiança, que eu acho que está no cerne disso tudo. A gente foi a vida inteira educado, seja na escola, na família, na igreja que a gente frequentava, no ambiente de trabalho onde a gente começou, que confiança é algo que as pessoas têm que conquistar da gente, né? Isso deixa caro o processo e deixa lento o processo. O livro, ele tenta nos desafiar a entender que é mais barato e mais rápido eu confiar em todo mundo. E só não confiar em quem me provou que eu não poderia confiar. A gente ganha muito mais adesão e simpatia e conquista o time muito mais rapidamente quando resolve primeiro confiar, para depois, se alguém não merecer minha confiança, eu com aquela pessoa ter uma outra forma de tratamento, né? Então, gente, acho que cumprimos aqui o nosso papel, ficando claro que isso é uma jornada, né? Liderança consciente é uma jornada, a gente nunca chega lá, a gente está sempre evoluindo a consciência, né? Mas com a clareza de que o que limita a evolução das organizações é a evolução da consciência das suas lideranças, né? Se elas serão mais ou menos evoluídas, com mais ou menor sucesso, passa muito pela consciência das lideranças. Acho que é isso, né? Cumprimos nosso papel. Obrigado, Thomas. Bernardo, brigadão mesmo. Eliane, valeu pela força. Como foi importante estar aqui quando caiu um sinal, tu me ajudou. Brigadão. A colaboração é muito importante, né? Agradeço aí. a todos aí também. Quem quiser seguir a gente também nas redes sociais, né, gente? No Instagram a gente está como CC_RS_Rio Grande do Sul. Então, sigam a gente, vão saber todos os passo a passos aqui da nossa filial. E gratidão por tudo. Tchau, Valeu. gente. Maravilha, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.